atualizações em alopecia areata. Isso mesmo, esse é o assunto do nosso videocast de hoje. Eu, Isabela Dupin, dermatologista, estou com a doutora Carolina Silveira, também dermatologista, e nós duas somos editoras da Afia Dermato. Bem-vinda, doutora Carol. Obrigada, estamos aqui para mais um videocast e hoje a gente vai falar de um tema que está tendo bastante mudança, né? Muitas atualizações em alopecia areata, algumas coisas vamos relembrar, mas acho que é importante a gente ter esse espaço para conversar, porque é uma doença que realmente a gente acaba tendo bastante paciente, agora com novos tratamentos, então vamos falar um pouquinho de alopecia areata. O tratamento da alopecia areata mudou, né, nos últimos anos, trazendo mais esperança para nós dermatologistas e para os nossos pacientes. Muito bem, então vamos já direto. O que mudou em relação ao diagnóstico? Mudou alguma coisa em relação ao diagnóstico de alopecia areata? O diagnóstico é essencialmente clínico, né? Mas é importante a gente lembrar sempre para os nossos colegas que a alopecia areata não é uma doença única, é uma doença de espectro. E é importante a gente fazer muito bem esse diagnóstico inicial, entender quando que começou, né? Se é o primeiro quadro do paciente de alopecia areata, se é uma alopecia areata em placas, se é uma alopecia areatofiásica, por exemplo, porque isso vai ser importante no prognóstico e, consequentemente, no tratamento. Então, lembrar que a alopecia areata não é uma doença única, a gente tem vários espectros de apresentação, a gente classificar bem o paciente, classificar a extensão da doença também, pensando já sempre em documentar tudo, né? A gente vai falar um pouquinho melhor depois da importância dessas documentações, porque que eventualmente isso pode ajudar nos tratamentos, mas é importante também conversar isso com o paciente, né? O diagnóstico vai ser clínico, vamos conversar também um pouquinho sobre biópsia, né? Quando indicar, se necessário, mas o diagnóstico tem que estar claro para o paciente e não só o nome, alopecia areata. A alopecia areata, qual que é o sobrenome, digamos assim, né? Como que ela se comporta? É uma alopecia rapidamente progressiva ou é um paciente que tem um quadro mais arrastado, uma alopecia ofiásica? Então é importante o diagnóstico clínico ser bem descrito, né? E isso vai ser bem importante pensando que a gente muitas vezes tem pacientes jovens e que vão conviver com a doença, uma doença crônica, né? Vão conviver por muitos anos com essa doença. Então, daqui a pouco o paciente começou com um quadro mais localizado, mas depois abre uma areata universal, por exemplo. Então, a gente ter essa documentação também acho que é super importante. É fundamental, essa questão do diagnóstico clínico, a gente reforçar isso, a gente está aqui num vídeo que é aberto, né, um vídeo aberto no YouTube, que a gente tem essa responsabilidade como dermatologista, da nossa tricoscopia, da nossa avaliação, e você tocou num ponto, eu sei que a gente ia deixar mais para depois, mas eu acho que é fundamental, da documentação. Hoje já até pensando num tratamento com inibidor de JAK, o que você considera que é importante a gente documentar desde o início no nosso paciente? A anamnese de primeira consulta de alopecia areata é sempre uma história do tempo, né? A gente volta, faz uma linha do tempo. Porque não só a questão do quadro inicial, desse quadro do paciente, mas como que começou. Se lá na infância o paciente teve algum quadro, né? Uma placa. Às vezes o paciente nem lembra, né? Eu fui no cabeleireiro, ele realmente comentou que tinha uma falha, mas melhorou sozinho. Toda essa linha do tempo da alopecia areata é importante porque isso vai nos guiar na hora de pensar num tratamento. Talvez a gente esteja diante de uma alopecia areata um pouco mais grave, com uma genética ali um pouco mais forte. Então, também, se tem alguém na família com alopecia areata, se o paciente já tinha tido algum outro episódio, qual a idade do primeiro episódio? A gente sabe hoje que a idade do primeiro episódio é sim um fator prognóstico. Então, as areatas pacientes mais jovens, elas podem sim ser mais graves. Então, é importante a gente fazer toda essa linha do tempo, né? Então, é uma conversa que precisa ter uma profundidade ali para a gente entender não só o quadro atual e lembrar de examinar outras áreas do corpo, né? Às vezes a gente esquece, o paciente vem por uma placa única na cabeça, mas pode ter lesão em outras áreas do corpo e às vezes o paciente nem se dá conta. Eu tenho um caso de um paciente que não se deu conta, mas estava perdendo os pelos nos braços e ele disse, doutora, agora, né, que a senhora perguntou, até que eu acho que tal, e realmente tinha placas no braço. O paciente se incomoda menos, né, de perder os pelos do braço, mas isso já vai ser um critério para a gente pensar em incluir esse paciente num nível de gravidade um pouco maior. E isso pode nos guiar no tratamento também, né, já falando um pouquinho
o que a gente vai conversar de tratamento de inibidor de JAK, a gente sabe que tem novas medicações que muitas vezes vai depender da gravidade, da extensão da doença para iniciar essas medicações mais novas aí. Exatamente. Existem doenças, claro, tudo na dermatologia, o ideal é que a gente examine o corpo todo do paciente, mas existem algumas doenças que é fundamental esse exame. Se na primeira consulta a gente não conseguiu estabelecer aquele elo, né, do paciente permitir que a gente examine o corpo todo, a gente explica, orienta, deixa isso para uma próxima consulta, se for o caso, mas não deixar de examinar todo o pelo do corpo, porque pode ter, e muitas vezes a gente tem uma surpresa e muda ali o tratamento. Sim. Isso vai modificar o nosso tratamento. E também a questão das unhas, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que a alopecia areata pode ter manifestação em unhas, nem sempre a gente vai ver aquela traqueoníquea clássica acometendo todas as unhas, mas existe uma prevalência bem ok de alteração ungueal, e isso muitas vezes é um incômodo para o paciente também. Então, já pode ser um indicativo de pensar em alguma terapia sistêmica, né? Os pitis ungueais característicos da alopecia areata, né, não patognomônicos, enfim, mas característicos pioram o prognóstico, né, então Exato. A gente deve pensar. Então, não esquecer que para os nossos colegas dermatologistas, examinar o corpo todo do paciente, se não estabelecer o elo na primeira consulta, depois, nas próximas consultas, é fundamental. Eu sempre penso o seguinte, se não estabelecer o elo nas próximas consultas, melhor encaminhar para um colega, porque precisa estabelecer esse elo, e examinar as unhas também, fundamental. E como é que você faz a abordagem da questão da saúde mental dos pacientes? A gente até estava discutindo um pouquinho antes que um dos critérios de aumento de gravidade seria o impacto psicossocial que a doença cause para o paciente. E a verdade é que todos os pacientes com alopecia areata, de alguma forma, vão ser acometidos, né? Claro que em graus diferentes, até muito relacionado, mas não exclusivamente à extensão da doença. Às vezes tem pacientes que têm placas pequenas, localizadas, mas isso traz um impacto muito negativo para aquela pessoa. E um outro ponto também é que a gente está lidando com famílias, né? Na grande maioria dos nossos pacientes, a gente está casando ali com toda a família e a família traz esse peso, porque realmente tem uma culpa, às vezes, junto com os pais na consulta, né? Quem será que passou? É uma doença genética? Isso poderia ter sido evitado? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em acolher, por isso que realmente a relação médico-paciente é essencial, claro, em todas as doenças, mas na alopecia areata isso tem um peso muito grande, porque é uma doença muito estigmatizante. Tem um caso de um paciente que não foi meu paciente, mas que eu recentemente estive em um evento de alopecia areata e foi discutido o caso desse paciente com uma depressão muito grave, assim, que estava com um impacto muito grande e que com a melhora do tratamento, assim, foi nítido a evolução do impacto que causou no emocional do paciente. E é engraçado como a gente vê isso nas fotos, né? Então, lembrar sempre de documentar, a gente tem essa responsabilidade com os nossos pacientes de cabelo, da importância de tirar fotos, né? Acho que faz parte do dia a dia do dermatologista tirar fotos, mas acho que principalmente pensando em alopecia areata, é importante a gente ter essa documentação fotográfica para entender até a relação do acompanhamento. E esse paciente me marcou muito, porque as fotos iniciais ele tinha um semblante muito triste, muito pesado ali, né? E com a melhora, com o tratamento, a gente vê um sorriso no rosto, a gente vê uma postura diferente, começa a usar brinco, começa a se maquiar mais, começa a se arrumar mais. Então, realmente, a alopecia areata tem um impacto negativo muito grande nos nossos pacientes, nas famílias, e é importante a gente abordar isso. Por isso, eu acho também que a questão do diagnóstico, ela deve ser muito bem conversado em uma primeira consulta. Porque às vezes o paciente não tem noção, né, da dimensão que aquela doença pode acabar trazendo impactos no trabalho, em decisões de vida. Tem um estudo bem interessante que mostra que mais de 70% dos pacientes com alopecia areata tiveram decisões importantes de vida, como, por exemplo, uma mudança de carreira, ter filhos ou não, se separar, por conta da doença. Então, eles tiveram decisões quase ali, assim, né, assim, de vida ou morte, de ter que decidir algo muito importante, e foi extremamente impactado pela doença. Então, às vezes a gente tá tão acostumado com as doenças e a gente não dá essa importância, mas para o paciente isso pode ter um impacto muito grande. Eu acho que todo paciente com alopecia areata grave deveria fazer acompanhamento psicológico, e eu acho que é importante também, hoje em dia com a questão da rede social, né, tem muito grupo de apoio, tem um grupo de apoio legais de mães também, então para mães de crianças menores, para trocar figurinhas, para conversar, desabafar, eu acho isso muito importante também.
Fundamental, é fundamental. Grave, assim, todos devem, até porque isso é um calcanhar de Aquiles para mim. Na minha prática clínica, isso eu falo que é uma das grandes dificuldades, principalmente quando é na infância. E por isso eu busco o multidisciplinar, por isso eu busco auxílio de psiquiatra, de psicólogos, para que tenha essa visão. Mesmo quando a alopecia areata leve, eu costumo tentar ali até uma hora que eu consigo, e porque é fundamental. E essa documentação que você falou, porque se a gente pensa que lá na frente a gente pode precisar de uma medicação, que precisa de uma judicialização, é fundamental, essa abordagem fundamental. E entrando aí, você disse, né, nosso diagnóstico é essencialmente clínico, nós sabemos da alopecia areata com um diagnóstico essencialmente clínico. Quando biopsiar? Acho que é importante, antes da gente falar da biópsia, a tricoscopia é praticamente o nosso segundo olho, né? Então, principalmente falando de cabelo, é muito importante a gente dominar a tricoscopia. Na areata, a gente não tem, obviamente, sinais patognomônicos, mas a gente tem os sinais bem clássicos, né? Então, pontos pretos, fios quebrados, pontos de exclamação, tudo isso pode estar presente, mas também pode não estar, né? E aí que a gente começa a se confundir um pouco. Em criança, eu gosto sempre de levantar duas possibilidades de diagnósticos diferenciais, e eu acho que em uma primeira consulta, muitas vezes a gente não consegue diferenciar mesmo, que é a tínia e a questão da tricotilomania, que é muito comum também nessa faixa etária. Então, às vezes, confunde um pouco mesmo no diagnóstico. E aí, pensando em biópsia, eu raramente faço, raramente indico, a não ser que eu tenha alguma suspeita de alopecia cicatricial. Aí eu acabo pedindo para descartar que seja um líquen plano-pilar, por exemplo, ou uma areatofiásica, que eu posso estar confundindo com uma frontal. Então, eu acabo pedindo, nesses casos, mais pensando em doenças cicatriciais para realmente afastar a doença cicatricial muito mais do que pensar em fechar o diagnóstico de alopecia areata. Até porque a gente sabe, né, que aquele infiltrado inflamatório em enxame de abelhas é algo muito raro da gente ver na biópsia, infelizmente a gente não... E até porque a gente não pede muita biópsia de areata também, né? Mas eu acabo pedindo nesses casos. Eu tenho dúvida do diagnóstico, eu quero afastar alguma alopecia cicatricial, aí eu acabo, ou o paciente assim, não teve nada de resposta, um diagnóstico um pouco confuso, aí eu acabo pedindo para diagnóstico, né, para mais pensando em afastar a alopecia cicatricial. Passar, né? O diagnóstico diferencial. Criança a gente evita ao máximo, né? Porque a biópsia na criança é algo que pode ser traumático. Exato. E esses sinais clássicos que nós temos, e temos segurança em fechar diagnóstico clínico com a alopecia areata. Isso que é importante dar ênfase aqui. Se tiver alguém vendo aqui esse videocast que não seja da área, que não seja dermatologista e está em dúvida em relação a isso, o diagnóstico da alopecia areata é essencialmente clínico, tricoscopia é fundamental, mesmo que não tenha tudo de clássico, nem sempre a gente tem tudo de clássico, mas a clínica, a história clínica, muito importante. A biópsia, principalmente para a gente afastar diagnósticos diferenciais, quando a gente tem alguma dúvida. Às vezes, você pode até, né, pedir um raspado, se a gente tiver dúvida de tínia, é mais fácil fazer um raspado que fazer uma biópsia, né? Agora, para os nossos colegas dermatologistas, principalmente quem está começando, né, na tricologia, da dermatologia, aquele enxame de abelha lindo de livro, né? É um desejo, mas entenda que nem sempre, mesmo você vai biopsiar na lateral da placa, não vai biopsiar no meio da placa, mas mesmo assim, nem sempre vem aquele enxame de abelha, nem sempre vai dar aquele diagnóstico claro para a gente na biópsia, né? Exato. E é importante também lembrar de fazer o pull test, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba não fazendo assim, já é o diagnóstico, é fácil, bate o olho. O pull, ele pode nos dar mais ou menos uma ideia, né? Se o paciente está com atividade inflamatória muito elevada, se daqui a pouco vai evoluir para uma rapidamente progressiva, será que não vou precisar deixar um corticoide, um pulso de corticoide ali para tentar dar uma segurada na evolução dessa doença? Então eu gosto de usar o pull também como um aliado e examinar todo o couro cabeludo, né? Eu sei que estamos aqui num ambiente seguro, falando com os nossos colegas, mas muitas vezes o paciente vem com uma placa única, queixando de uma placa única, mas pode ter muitas outras placas iniciais, placas começando, que ele ainda não se deu conta. Então, eu brinco que é quase brincar de cabeleireiro, né? A gente divide, mecha por mecha do cabelo, olha todo o couro cabeludo, vê se não tem nenhuma plaquinha inicial, para realmente tentar fazer um diagnóstico mais preciso ali, pensando na extensão, né, e na gravidade também, que isso vai impactar o prognóstico.
Não, é fundamental. E a questão do podcast foi uma excelente recordação, porque pode te guiar também aonde você vai fazer a biópsia, né? Então, é importantíssimo que tenha esse olhar para como que está a evolução. O que é mais difícil é uma alopecia areata difusa, né? A alopecia areata difusa, principalmente adultos, a gente fica muito na dúvida se não é uma androgenética, se não está fazendo ali alguma cicatricial, e aí a biópsia fica mais recomendada. E também é que é mais difícil, né, Carol, da gente saber aonde biopsiar. Exatamente. Então, são os desafios nossos da prática dermatológica. Vamos falar do tratamento, novos tratamentos, como que está sendo feito, o que a gente tem de consenso, o que a gente tem de Anvisa, o que nós não temos de Anvisa, o que está por vir na alopecia areata, mas isso vai ser dentro da nossa plataforma Afia Dermato. Então, você que esteve com a gente até agora aqui no YouTube, muito obrigada por estar com a gente. Te convido para fazer parte dessa grande plataforma de atualização em dermatologia, que é a nossa plataforma de atualização do Afia Dermato. Não é isso, Carol? Isso aí. Então a gente se vê na próxima, para quem não vai nos acompanhar. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre tratamento. Isso mesmo, até mais.